Nós vamos ler em Hebreus capítulo 5, do verso 1 ao 3. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereças dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelo pecado. Amado Criador, dê-nos graça, Senhor, para mais uma vez falar da Sua palavra, reconhecer o que somos. E se somos, é a graça. Se temos, é a graça que tem nos dado. Não há nenhum merecimento. É o favor merecido. Favor imerecido. Temos alcançado de Ti vida, saúde, pregação, unção, direção dos céus. Tudo isto é a graça. Permita que cada um de nós, mais uma vez, sejamos envolvidos nesta palavra e que venhamos cumpri-la da forma correta. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Permaneça no seu chamado. Cada um de nós, como pregadores, temos uma experiência. Agora, cada um que tem um ofício também tem uma experiência distinta. Em cada ofício é um chamado, o que deve fazer, o que vai fazer, e ser zeloso daquilo que fomos chamados. É como uma pessoa que ela começa a praticar as obras de pedreiro, de carpinteiro e outros, e eles vão aperfeiçoando aquilo cada dia mais, porque aquele é um ofício, um trabalho dele. Mas o crente também, o pastor, o evangelista, o mestre, o profeta, ele também tem o seu ofício, o seu chamado para aquele fim. E ele tem que se esmerar naquilo. Não adianta, eu sei que aqui a gente pode chocar com alguém, porque é bom as pessoas ter vários ofícios por causa dos trabalhos, né? Que é difícil encontrar um trabalho, então você sabe fazer outra coisa e é bom. Mas quando nós somos chamados a um ofício, e o irmão Brana diz para permanecer
naquele ofício. Permanecer naquele chamado, aquilo que Deus te chamou. E tem uns que é chamado para evangelista, depois tem o corpo da igreja local, que uns é chamado para diáconos, outros não, e tem até que se entender porque não é chamado. A pessoa vai ter que entender por que não sou chamado. Muitos querem oferecer trabalho para ver se descobre em si um ofício. E muitos desejam um posto, um serviço dentro do corpo local de membros, que é o corpo ministerial, onde é regido pelo pastor. A igreja tem um pastor, assim como a mulher tem um marido. E nós temos mostrado há tanto tempo com respeito à forma de um obreiro agir, dele ser benquisto pelo povo, benquisto pelo seu próprio pastor. Cada um tem que permanecer no seu posto, tem que permanecer no seu chamado. Nunca entrar no chamado do outro. Tem hora que as pessoas podem dizer, Deus me chamou. Aí faz uma coisa, daqui a pouco Deus me chamou para outra coisa. Então, nós temos que saber que tem um chamado. Irmão Branham mostra que o pastor ele é escolhido desde o ventre. Ele vem de nascimento. Eu creio que os demais ofícios também é assim. Eu não tenho, talvez, muito entendimento do que tem acontecido com aqueles que pregaram depois do Pentecoste. O Filipe, que nós o conhecemos como evangelista. A gente não tem muita coisa dele lá para frente, mas ele foi um evangelista, cumpriu o seu ministério, e ao cumprir o seu ministério, o que foi feito? Foi chamado Pedro e João. Por que foi chamado Pedro e João? Porque aquele ministério de Pedro e João era um ofício que o Filipe não tinha. E aquele povo não precisava apenas ser evangelizado, mas precisava ser pastoreado. Então tinha que chamar Pedro e João, que foram para lá e oraram por eles para que eles recebessem o Espírito Santo. Isso nós sabemos. Mas lendo a mensagem do irmão Branham, tentando fazer um serviço para Deus fora da sua vontade, muitas vezes as pessoas não ouvem a maneira correta e faz como Davi. Eu posso ler aqui para você estes homens que o irmão Branham expressa que eles tiveram unção, mas eles erraram. Mas eles eram ungidos para uma coisa, mas foram fazer outra coisa. Então a gente tem que descobrir que Deus tem nos chamado para algo e permanecer naquilo. Então o que faz o evangelista? Irmão Branham diz que ele tem um fogo dentro dele que o leva a falar com o pecador, ir em busca do pecador. Aquilo está queimando dentro dele. Não é um obreiro apenas, não é um pastor local, ele é um evangelista. Aquilo, ele leva o evangelho. Você não pode ser o evangelista se não levar o evangelho, né? Leva o evangelho. Agora, depois de levar o evangelho, tem aqueles que pastoreiam aqueles que foram evangelizados.
certo? Teve um tempo que o irmão Brana foi tudo, o irmão Brana foi até diácono, porque eu também já fui até diácono. Por quê? Porque não tinha diácono. Então a gente é evangelista, a gente ia nas praças, pregava. Esse é um trabalho mais do evangelista. Vai lá na praça, evangeliza, dá um folheto, uma mensagem do profeta, convida as pessoas para vir ao local de reunião para ouvir o pastor. É um trabalho evangelístico que eu mesmo fiz na denominação, fiz dentro da mensagem, e fiz na primeira e segunda etapa, mas quando chegou a terceira etapa nós já estávamos todos aqui, então continuamos apenas pastoreando. Mas quando a gente vai e abre um trabalho, faz um trabalho, mostra que tem um ofício para aquele fim. E eu sempre digo, eu nunca tive o dom de cura divina, mas nunca deixei de orar pelos enfermos. Porque eu sei que quem cura é Jesus. Se eu oro, eu não preciso ter dom para a pessoa ser curada. A pessoa precisa ter fé para ser curada. Mas eu posso orar com fé, mesmo se eu não tenho um dom. Eu posso orar pelas pessoas e elas serem curadas pela fé delas. Por isso, eu nunca me envaideci achando que tem alguma coisa quando alguém recebe a minha oração e é curado. Eu nem expresso quem foi que orou. Porque eu não tenho que me preocupar com aquele dom, porque eu não tenho visto claramente aquele dom em mim, mas sou zeloso da palavra, creio em impor as mãos sobre os enfermos, creio em expulsar demônios, creio em falar línguas estranhas, eu creio em tudo, certo? Agora, não há necessidade de eu provar para vocês e eu falar língua estranha aqui, como faz os pregadores no púlpito pentecostal, saindo tudo fora da ordem da igreja. Não há necessidade. Mas são experiências que a gente já teve. Presta atenção um pouquinho. Quero fazer o possível de não demorar, porque vocês escutam sempre 2 palavrinhas à noite. Então eu quero fazer o possível de te ajudar. Tentando fazer um serviço para Deus, 234. Agora, influenciados por credos e concílios ecumênicos, a palavra, a verdadeira palavra da estação daquela era foi ignorada. Por quê? Eles tinham muita emoção. E tem hora que a gente pensa que emoção é unção. É um perigo para a gente. Emoção. A gente é emotivo e pensa, eu estou ungido. Não, estou emocionado. Não quer dizer que estou ungido para aquele fim. Então, tudo isso a gente vai aprendendo depois do tempo. Porém, Davi, o rei ungido. Então você vê um homem que é ungido para uma coisa. Não importa que ele teve coisa errada, não importa que ele pôs o marido da mulher na frente da batalha para poder morrer, para ele ficar com a mulher daquele homem, ele era um rei ungido. Se ele ficasse só até aí, então ele era um rei ungido e não sofria certos castigos que ele sofreu. Ele sofreu o castigo porque colocou o homem na frente da batalha e depois ficou com a mulher do homem, o seu general. Mas ele tinha que fazer o Salmo 51 para nós, por isso você tem o Salmo 51, porque Davi reconheceu sua miséria. Aí ele fez o Salmo 51 para nós. Então você lê em casa e é bom você ficar sabendo que aquilo foi feito para mim, para você, não cair como ele caiu. Tem gente que quer experimentar a queda do Davi, a queda de Sansão e assim por diante. E tem uns que são crentes muito no Velho Testamento que querem experimentar as poligamias que houve lá no passado, certo? Eles querem experimentar. Mas quando veio de Jesus para cá, Jesus disse, no princípio não foi assim. Dali para cá, Jesus nos retornou ao princípio, para que fosse um homem e uma mulher. Jesus nunca retornou nós no princípio para ser um homem e um homem. Ele nunca retornou nós no princípio para ser uma mulher casando com uma mulher.
Ele nos retornou ao princípio, um homem e uma mulher. Porque lá no princípio, no Gênesis, houve um homem e uma mulher. Por isso Jesus veio em São Mateus 19 e ele estava retornando o povo ao princípio. Mas vamos um pouquinho aqui, ó. Davi, ele era ungido. Aí o irmão Brando começa a dizer, ele era rei, mas ele era rei ungido. Você diz, eu sou ministro ungido. Então, permaneça ministro. Porque você pode querer mudar, eu posso querer mudar. Eu sou um ministro, vamos dizer que eu sou um ministro ungido. Aí o irmão Brana vem e diz, então permaneça ministro, não tente ser profeta. Você permanece ministro e não tente ser profeta. Você tem que permanecer no seu chamado, na sua unção, certo? No seu ofício. Tem que permanecer naquilo ali. É o que vamos aprendendo aqui com o irmão Brana. Aí ele pergunta assim, está vendo? Se você é evangelista, permaneça evangelista. Irmão Brana podia ter dado mais vazão para a coisa. Você é evangelista, não pare, prossiga. Seja um pastor, seja um mestre, seja um apóstolo, seja um profeta. Não, cada um naquilo que foi chamado. Você foi chamado ministro, fica como ministro. Ministro é pastor, na Bíblia. Você encontra pastor. Aí você foi chamado como evangelista, permaneça evangelista. Agora, cada um sabe, e eu tenho explicado aqui, e os nossos evangelistas têm andado corretamente dentro daquilo que nós temos ensinado, mas a gente precisa sempre dar uma palavrinha a todo mundo, a todos eles. Se é para permanecer como evangelista, o trabalho dele não é corrigir as pessoas. O trabalho dele é evangelizar as pessoas. Porque ele é um evangelista. Não mude. Deus vai me usar hoje noutra coisa. Quer dizer, eu sou um pastor, mas eu falo para vocês, Deus hoje vai me usar como profeta. Eu sou pastor. O profeta nasce profeta. Agora, a noiva é profeta. Isso quer dizer, todos nós, no fundo, temos um ofício, mas estamos ouvindo uma pessoa. Todos nós somos profetas, porque todos nós somos da noiva. A noiva tem o assim diz o Senhor. Então, ela é profeta. O profeta está esclarecendo que ela é profeta. Pérgamo 56 a 58. Então, mas você tem que entender o seu ofício particular. Se a noiva é profeta, tem que haver um representante dela. Então, João representa essa noiva. Todos da noiva falam o quê? João fala. Fala uma coisa só. A mulher tem que falar o quê? O marido fala. O marido vai ali e faz um negócio, a mulher vai atrás e desmancha. Ela não é mulher dele. Ele não é marido dela. Quando Cristo vai e faz um trabalho, o que eu tenho que ir atrás e abonar aquilo lá. Não dissolver o negócio, mas abonar aquele negócio. É isso que se faz, que a igreja faz, é o que a esposa faz. E ela tem um marido idôneo. Se ela tem um marido que quer gastar tudo no jogo, quer jogar a casa dela lá no jogo, aí ela é diferente, vocês têm que entender também. Eu estou falando de marido, de esposo. Não é aquele que pega a casa que tem, ele já perdeu o cavalo que ele tem, já perdeu a carroça, já perdeu a bicicleta, já perdeu a geladeira. Agora ele vai lá e ele aposta a casa. Quer dizer, a mulher pode ir lá. Eu estou dando exemplo para vocês que tem homens que fazem isso. Agora, você como crente não vai fazer isso.
um negócio errado desse. Por isso, em casa, eles tratam o que vai fazer. Se vão comprar, se vão vender, marido e mulher está sabendo daquilo ali, certo? Então a coisa é normal. Porque ela não vai contra a palavra dele, ela vai abonar a palavra dele. Agora, se vai acabar com o telhado que ela tem para poder cobrir sua vida e seus filhos, aí ela pode entrar em cena com ele e falar para ele, para isso daí você não pode querer que eu venha te abonar. Amém? Agora, o que Cristo fez de errado? Nada. Tudo ele fez é certo. Tudo que ele fez é certo. O que eu, como igreja, tenho que fazer? Tenho que apoiá-lo em tudo. No cantar, no pregar, eu tenho que apoiá-lo. Mas ele tem uma pregação de vez em quando. Cristo não tem milhões de pregações. Ele tem uma pregação de vez em quando. Ele teve um Moisés que pregou para todos os milhões de judeus. Ele teve um Jesus que pregou para o seu povo no seu dia. Ele teve um Pedro que pregou no dia de Pentecostes. Aí logo cada dia Deus faz um trabalho. Ele teve um mensageiro em cada era e cada era durou vários anos, centenas de anos com um mensageiro, centenas de anos o povo ouvindo a mensagem de um homem que o seu ofício naquele dia foi válido por Deus. Nós temos aí até a era das trevas centenas de anos, mas passaram com aquela mensagem. Depois veio Lutero, Wesley, Pentecostes, Brana. Chega até o nosso tempo. Bom, deixa eu sair desse ponto, porque senão eu não chego lá. O evangelista permaneça evangelista. Então o evangelista, ele não tem que corrigir o irmão, não tem que corrigir a irmã. Ele tem que dar a mensagem dele. Mas ele está vendo coisa errada, mas ele não tem que corrigir. Não é o trabalho dele. O trabalho dele é subir no carro, é descobrir o que o indivíduo está lendo, mas não sabe o que é. Você não sabe? Eu vou te explicar isso daí. O evangelista é próprio para isso. Eu vou te explicar isso daí. Agora, nenhuma correção, ele não tem direito de corrigir o povo. Não tem direito. Porque esse é o trabalho pastoral. Por isso você vê, o evangelista está ligado ao pastor. Sempre nos lugares que você vê, o evangelista está ligado ao pastor, ligado a uma igreja local. E se tiver, vamos aqui clarear mais, se tiver o pastor local, que ele é o cabeça do rebanho, e tiver um pastor auxiliar, que existe por aí também. Então aquele pastor auxiliar, ele não tem direito de corrigir nada à igreja, porque o pastor local é o pastor bispo, o cabeça. Aquele é o que toma conta daquele rebanho. Então, quando nós chegamos a compreender o que Deus está fazendo, usando um homem de cada vez, um mensageiro em cada era, Brana na sua era de Laodiceia, ele pregou cura divina, ele pregou a primeira e segunda etapa, mas quando ele teve a terceira puxada, então, como diz o irmão Rogério, ele passou para o 8º dia. Ele não ficou no 7º, ele passou para o 8º, porque ali era a era da noiva. Não tem uma era da noiva sem que tenha aquele profeta que atirou da denominação da 7ª era para a 8ª, que não é a 8ª era, mas é o 8º dia, certo? E que existe isso daí. Mas vocês já ouviram, deve ser o bastante. Agora, eu quero apenas bater um pouco nisto, porque muitas vezes a pessoa não entende sua posição. Nós temos também diáconos. Os diáconos têm direito de guardar o silêncio da igreja. Os diáconos precisam estar aqui para a hora que terminar o culto, fechar a porta. Isso é o diácono que faz. Fecha a porta para que nenhum menino e ninguém fique andando dentro do santuário. Certo? Tem que fechar. Isso é um trabalho do diácono. Ele tem que saber que antes dele ir embora, ele tem que fazer alguma coisa. Ele pode combinar com o porteiro, ele pode combinar com
o morador aqui da igreja, mas ele tem um ofício que ele tem que cuidar. Isso aí já é particular meu, entendeu? Tenho que mostrar para você que é um trabalho de proteção ao culto que houve. O irmão Branham diz que se você começa a andar para lá e para cá e conversar dentro da igreja, depois que teve um culto, você perde todas as bênçãos daquele culto. Então, para que perder? Então, um diácono é para isso. Um diácono não é para puxar a orelha do filho dos outros. É simplesmente para falar com a criança, com amor, com jeito. E se aquela criança desobedece uma, duas vezes, ele vai ao pai da criança e avisa que aquela criança está agindo daquela forma. Amém? Mas ele não tem direito de pegar a criança pela orelha e fazer qualquer coisa, ou dar-lhe um tapa, certo? Ele não tem direito, ele é um diácono, ele está colocando ordem na casa de Deus. As pessoas precisam entender isso, e os pais precisam entender, não achar ruim quando um diácono chega a expor o seu ofício, de falar com o menino, fala baixinho com o menino, ajeita para que ele não fique andando na igreja, e principalmente é que depois que termina o culto, nós precisamos desta correção. Toda a igreja, certo? Toda a igreja precisa. A nossa precisa dessa correção. Fechar a porta. Vocês ficam do outro lado da porta ali, então tudo bem. Tomar cuidado. Mas não pode ficar aberto para crianças ficar andando para lá e para cá. Nem depois que termina o culto, nem na hora do culto, nem antes da nossa reunião. Não pode, certo? Você já aprendeu com a mão brana, você pode chegar em silêncio, vir aqui no altar, ajoelhar, fazer um segundo de oração, voltar para o seu assento, tomar a sua Bíblia, tomar uma mensagem e ler com os olhos. Não é ler para os outros escutar, não. Ler com os olhos. Você faz aquilo ali. Bom, estamos simplesmente colocando cada pessoa no seu lugar. O diácono não tem direito de corrigir o povo. A única coisa que o irmão Branham disse que o diácono pode fazer é se alguém conversando aí no corpo da igreja, o diácono chega aqui e diz: psiu. O diácono pode fazer isto, mas é naquele período anterior ao culto, certo? No período do culto, é o pastor quem tem a voz ativa sempre na igreja. Todos os demais que estão ajudando, obreiros, evangelistas, diáconos, o direito que eles têm é apenas no silêncio, de guardar o silêncio do culto daquela noite, mas não sair repreendendo ninguém. Eu quero que vocês, obreiros por toda parte, no Brasil, fora do Brasil, aprendam. Nós temos gente aí na África, em Portugal, que nos ouve nos Estados Unidos, Califórnia e outros lugares. Eu quero que vocês aprendam, porque se você sai e semeia a mensagem, quantos evangelistas nós temos aí fora, eles saem distribuindo a mensagem, mostrando que esta mensagem, pondo a fita do irmão Brana, colocando a fita nossa, para poder mostrar que aquilo que o irmão Brana pregou nos selos está exatamente nestes CDs que nós estamos entregando ao povo gratuitamente. É um trabalho evangelístico que as pessoas têm feito. Mas preste atenção, não entre no outro ofício. Porque se o diácono começa a corrigir o povo, se o diácono começa a fazer propostas ao povo que não foi o pastor que fez. E o pastor não manda o diácono fazer coisa alguma. O diácono é quem faz aquilo de livre e espontânea vontade, porque ele lê a ordem da igreja e ele quer fazer aquilo de acordo com a ordem da igreja. Nenhum sabichão, nenhum mandão no nosso meio, certo? De chegar, querer até mandar nos demais diáconos, começar a corrigir os demais diáconos. Se fosse apenas entre eles conversar e propor aquele ajuste para um bom trabalho na igreja, seria uma bênção.
Mas muitas vezes a gente quer ser outro cabeça. Tem o pastor como cabeça, e aí depois tem o evangelista como cabeça, aí depois tem o diácono como cabeça. Então é um corpo trinitário. O corpo da igreja. Aí totalmente errado. Agora presta atenção no que o irmão Brana disse. Lembre-se de Uzias. Nos dias de Isaías, o jovem rei, o jovem profeta, Uzias era um grande homem ungido. Mas ele era ungido para quê? Ungido para rei, certo? Ele era ungido para rei. Um homem ungido. Uzias era um grande homem, um homem ungido. Deus o abençoava. Aí o irmão Brando diz, bendisse a si mesmo. Isto é, ele abençoou a si mesmo. Ao invés dele depender da bênção do profeta, da bênção do sacerdote, ele abençoou a si mesmo. E foi a causa dele ter uma lepra na sua vida. Porque ele desobedeceu aquele chamado que ele teve. Ele teve um chamado para ser um rei. Permaneça como rei. Agora você foi chamado para sacerdote, para pastor. O outro foi chamado para profeta. Cada um permaneça no seu ofício, zelando daquele ofício. Então Uzias fez a coisa errada. E começou e bendisse a si mesmo. Ele tomou o lugar do sacerdote. E está o perigo. Aí você toma o lugar do sacerdote, você pode ser um evangelista e tomar o lugar do sacerdote. Você pode ser um diácono e tomar o lugar do sacerdote. Porque ele era um rei e tomou o lugar do sacerdote. Ele sendo um rei, ele achou que ele era alguma coisa, porque ele era rei. A palavra de rei não pode voltar atrás. Aí ele não considerou o que Deus tinha colocado como superior ao rei. Deus tinha posto um profeta. A sua nação tinha um profeta, tinha que ouvir um profeta. Se o sacerdote quisesse saber alguma coisa, ele corria ao profeta. Se o rei quisesse saber algo, teria que falar ao profeta. Mas esses que sofreram a consequência é porque eles não iam onde Deus tinha determinado, onde Deus tinha levantado pessoas e dado àquelas pessoas aqueles ofícios. Então ele bendiz a si mesmo. Sim, eu preguei sobre isso, diz o profeta, a vocês aqui uma vez. E um dia ele se exaltou tanto que simplesmente pensou que podia assumir o ofício de sacerdote. E ele, finalmente, perante o Senhor, aqueles sacerdotes lhe disseram, não faça isso, Uzias. O sacerdote avisou ele, você é rei, Uzias. Não faça isso. Você queimar incenso é para o sacerdote. Você não pode fazer isso. Agora ele pega e desobedece a todo mundo como rei e vai e faz aquilo ali. Não faça isso, Uzias. Porém ele se exaltou. A pessoa se exalta, acha que ela tem ofício para aquilo. E ela não tem. Ela não nasceu para aquilo. O profeta não podia lhe dizer nada. Os sacerdotes conheciam sua ordem, eles estavam mantendo sua ordem. É como diáconos mantêm a ordem. Aí vem o sacerdote, tinha que manter sua ordem, e o rei tinha que ouvir a ordem sacerdotal. Ele não quis ouvir. Esse é o problema. Muitas vezes você se exalta a si mesmo e você não ouve aquele que tem a voz do ofício, do chamado para você. Me desculpe, mas tem muitas mulheres que querem agir como esposas de pastores. E elas não são esposas de pastores. Mas aquilo está no íntimo delas, que parece que é um empurrão que dá ao marido, para ele ser algo, para ser algo na vida, para ser um pastor, porque tem vontade. Irmãos, quem é, se você entender, quem é não tem vontade. Quem é pastor não tem vontade de ser pastor. Quem é evangelista não tem vontade de ser evangelista. Aquilo chegou. Quem é um diácono não é por vontade. Aquilo ali é um chamado.
e que se a pessoa não obedece, ela paga o preço daquilo. Mas se você foi chamado para uma coisa, não tente ser outra. Os sacerdotes conheciam sua ordem. Bem, 236, essa mensagem, tentando fazer um serviço para Deus fora da sua vontade. Bem, lhes disse, calai-vos. E ele entrou com fogo. O rei, quem podia entrar com fogo era o sacerdote. Aí o rei entrou com fogo, assumiu o serviço de sacerdote. Ele era um rei ungido, não sacerdote. Ele tinha unção para rei, podia mandar no povo inteiro do seu reino, tinha voz ativa no reino, mas quando chegasse ao sacerdócio, ele não tinha nada daquilo, ele não tinha que intrometer aquele ofício, mas ele quis tomar o ofício para ele também. De não se tem, e se eu sou o rei, eu tenho a voz que todo mundo tem que ouvir. Então pegou e foi queimar incenso e foi com fogo para o altar. E o que aconteceu? Ele ficou leproso. Então ele era rei ungido, mas não era sacerdote ungido. Eu posso ser pastor ungido e não profeta ungido. O irmão Branham usou essa expressão desses dois ofícios. Eu estou usando esta expressão porque isso daqui é irmão Branham que falou. E aqueles sacerdotes estavam tentando lhe dizer, tu és um rei maravilhoso, tu és ungido, tu és um evangelista maravilhoso, tu és um diácono maravilhoso, tu és ungido para esse fim. Mas a outra coisa que você está fazendo, você está contrariando a vontade de Deus. E qualquer pessoa, se você auxilia muito o pastor, vocês muitas vezes são tentados a ouvir irmãos inexperientes de chamar o irmão Rogério de pastor. Ainda não chamaram, não? Já te chamaram. Já, né? Já chamaram o irmão Rogério de pastor. É tentado por pessoas que não entendem, porque vê você muito próximo do pastor, um diácono próximo do pastor, e chamar o diácono de pastor. Agora, o que o evangelista tem que falar para ele? Irmão, eu não sou pastor, eu apenas sou um pregador. O que o diácono tem que fazer? Na hora, é na hora que se faz isso, para mostrar para a pessoa o seu ofício, e não o ofício da outra pessoa que eles quiserem colocar em você. Então, o diácono tem que dizer, irmão, eu não sou pastor, eu sou diácono. Mas é uma tentação, meu irmão, é uma tentação alguém chegar para um diácono e chamá-lo de pastor. Mas uma tentação grande a um evangelista e chamá-lo de pastor. É uma tentação. Aquilo está na carne da pessoa. A pessoa tem que enfrentar aquilo. Mas quem falou, quem chamou por inocência. Entende? Por inocência. Você não vai julgar aquela pessoa. Por isso, se você não corrigir aquela pessoa, não ensinar aquela pessoa, como evangelista você não serve nem para pregar o evangelho, e como diácono você não serve para trabalhar no corpo diaconal na igreja. Porque você não diz o que tem que falar claramente para a pessoa. E não é maltratar a pessoa, não. É tratar com jeito. Oh, irmão, nada disso. Eu sou um diácono, não sou pastor. Aí talvez fique assim, quem dera. Aí o evangelista, o pastor, fala assim, eu não sou, quem dera. Já é algo errado que está lá dentro, que expressa aquilo. Então, muitas vezes, as mulheres, elas acabam agindo desta maneira, porque são espíritos que vêm para a igreja também, para poder cultuar
e dando uma palavra contrária ao que a pessoa é. Se a pessoa é um diácono, outra coisa, não existe diaconisa na Bíblia. Na Bíblia não tem. Só porque é mulher do diácono, ela é diaconisa? Não, não existe diaconisa na Bíblia. Só porque ele é pastor, a mulher dele é pastora? Não, não existe pastora na Bíblia, certo? Não existe. Nós temos os ofícios da Bíblia, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Não tem nenhum feminino ali. Tudo é masculino. Jesus teve 12 apóstolos, nenhuma apóstola. Jesus, Paulo, Pedro nunca tiveram uma bispa, porque não existe isso na Bíblia. Isso são coisas feitas pelo mundo moderno, pela religião moderna, que não pode viver com a Bíblia. Pelo tempo que estão vivendo, até o Papa está dizendo que não pode viver, o povo não pode viver com a Bíblia que temos hoje, que ela é muito antiga, ultrapassada, que precisa ter uma nova Bíblia. E ele vai fazer isso. Mas ele já é contra a Bíblia há quantos milênios? Ele é filho daqueles que queimaram a Bíblia. Há milênios atrás. Ele é filho daqueles que mataram 68 milhões de cristãos. O que eles têm com Bíblia? Estão descobrindo tarde até que precisa ter uma outra Bíblia. Mas essa Bíblia que nós temos, ela é antiga, mas ela tem promessa moderna. Tem promessa que está cumprindo agora. Nesse momento tem promessa de Apocalipse 10, 8 a 11, fresquinha na Bíblia. Não precisamos de uma Bíblia nova, com experiência de homens sem Deus, escritores sem Deus, porque o Espírito Santo já usou esses escritores lá atrás, para poder escrever esta Bíblia que nós temos, que ela não falha. O que ela diz está cumprindo, mas cumprindo todo dia. Aquilo que vocês precisam de uma nova Bíblia, eu não sei para quê. Essa Bíblia mostra os dias de Noé, os dias de Ló. Deus já falou, já teve os dias de Noé, os dias de Ló, lá no início do mundo. E Deus sabia, isso vai repetir, vai prosseguir essa descendência e vai repetir lá na frente esse mesmo tipo de carnalidade. Homens e mulheres carnais, contrário à própria maneira correta de Deus que colocou no mundo. Colocou um homem e uma mulher. Foi o que Deus fez, um Adão. Deus não fez um Adão e um Adão. Ele fez um Adão e tirou do Adão a Eva. É para você formar esse casal. Não tenho nenhum problema com quem vive homem com homem, mulher com mulher, o problema é deles. Eu sou um pregador da Bíblia. Eu tenho que pregar a Bíblia, não é a lei, não é as facilidades que existem, e também não tenho que prejudicar ninguém que faz coisa errada. Eu não. Eu não tenho que prejudicar ninguém que faz coisa errada, porque tem uma lei que vai atrás. E não tenho que preocupar com quem está fazendo coisas contrárias às Escrituras. Eu só tenho que pregar as Escrituras, porque quem vai cumprir estas Escrituras e trazer juízo não sou eu, é quem fez essa Bíblia, quem a escreveu, quem ungiu os escritores. Amém? Bom, a gente tem muita coisa aqui, mas vou terminar com isso aqui e deixar para outro dia. Só esse parágrafo, 237. E vocês, pastores, nunca deviam dizer a um profeta o que fazer. Porque sempre existe, irmãos, em igreja que vocês não entendem, não conhecem, igrejas que o pastor só prega aquilo que foi decidido pela junta de diáconos. Por homens ali que acham que você vai pregar isso, ele vai pregar aquilo. Não pode pregar nada diferente. Isso é tudo fora da Bíblia. Um quer ensinar o outro. Olha que o profeta mostra. É um ofício inferior? É.
Eu não posso dizer para você que o pastor não é ofício inferior a um profeta. Eu vejo na Bíblia, sempre houve esse ofício superior, que era um profeta. Houve depois o ofício sacerdotal, aí que é o pastor. Então o pastor, diz o profeta, nunca devia dizer a um profeta, o pastor não pode dizer a um profeta o que fazer. Um diácono não pode dizer ao pastor o que fazer. O evangelista não pode dizer a um pastor o que fazer. Aí o irmão Branda vai, e vocês evangelistas, dizer a um pastor o que fazer. O pastor não pode dizer ao profeta o que fazer. Agora, a noiva é profeta. É difícil para as pessoas talvez perceber isso, crer e viver isso daqui. Mas a noiva é profeta. E se ela é profeta, ela é um corpo, mas ela tem um cabeça. Todo corpo tem que ter um cabeça. Todo corpo que tem mais do que um cabeça, ele é deformado. Por isso você coloca Deus e a igreja, sendo 3 pessoas na divindade, um Pai, um Filho e um Espírito Santo, tudo separado, você está fazendo um Deus deformado. Aquele mesmo Deus Pai é o que veio aqui num corpo de carne, porque como Pai, Espírito, ele não podia morrer, então ele veio aqui, gerou um corpo de carne para ele morrer, e aquele corpo de carne não veio do ato sexual, mas veio por obra do Espírito Santo. Então aquele corpo podia verter o sangue e apagar os nossos pecados. Mas era o mesmo Pai que fez isto. Quando ele diz, vou e venho para vós. Ele foi da cruz, voltou no Pentecostes. Aí se você quer usar as outras expressões, você vai usar, mas você terá que saber. O Pai é maior do que eu. Quando ele diz o Pai é maior do que eu, porque o Pai é espírito, eu é carne. O meu espírito é maior do que a minha carne. Essa carne está movimentando porque tem um espírito aqui dentro. O espírito é maior do que a carne, o Pai é espírito, mas o corpo daquele espírito é o Filho. Deus é espírito, mas o corpo de Cristo é a igreja. Ela tem que entender que todo o seu mover, todo o seu falar, todo o seu olhar está dirigido, governado pelo Espírito Santo, pela vida que está dentro de nós. Amém? Então, por favor, se você quer ser uma pessoa abençoada, permaneça no seu chamado, permaneça no seu ofício. Veja, cada um tem seu ofício e está perfeitamente identificado, diz o profeta. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estar na tua casa, de ouvir sua palavra, de preparar nosso coração cada dia para uma mensagem, um alimento que o Senhor vai dando a nós, de pouco a pouco, tratando sua igreja com a revelação, mostrando para nós nossa posição neste ofício que nós temos. Ajuda-me, Senhor. Eu não quero tomar o lugar do profeta. O profeta já revelou selos, trovões, novo nome. O que nós estamos aqui fazendo, Senhor, é comendo esta mensagem, comendo o livrinho revelado. Nós não estamos comendo nem a Bíblia, estamos comendo o livrinho revelado, os selos revelados, aquilo que foi revelado que ninguém sabia e estava escondido, mas estamos comendo. Isto é alimento para a alma. O comer é ouvir. Quando nós ouvimos sua palavra, comemos, alimentamos deste pão da vida. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O seu ministério aqui foi autenticado por Deus, foram numerosos
sinais procedentes dos céus. Os grandes mistérios foram revelados, ouvimos dos lábios seus. Os grandes mistérios foram revelados, ouvimos dos lábios seus. O homem vidente já foi, a sua mensagem ficou, reviveu em nós a semente, fez o que Deus lhe mandou, partiu para Cristo após a conclusão, e tudo Ele restaurou. Partiu para Cristo após a conclusão, e tudo Ele restaurou. A sua mensagem nos chama pra perto de Deus estar. Aquele que o trouxe e o levou é o mesmo que vai voltar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. João outra vez já pregou o que Brana veio revelar. A esposa já se aprontou e espera Cristo chamar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar.